primeiro de tudo, parabéns, que trabalho incrível, gente. Maravilhoso, maravilhoso, lindo, incrível. Cada palavra a gente vai aprendendo um pouco mais desse nosso Brasilzão, né? Que incrível. E eu Legal, sabia que obrigado. eu pensei que eu sabia um pouquinho, eu fiz letras antes de fazer jornalismo, e sempre gostei muito de estudar um pouco sobre a língua e tal, mas eu falei, gente, é tanta coisa, é tão incrível. E eu queria Hum. saber de vocês, então, como que começou esse interesse e essa pesquisa imensa, né, para esse documentário? Olha, o Cleide, prazer, viu, estar com você. Olha, esse é um projeto que começou a ser gestado em 2018 para 2019 e, enfim, muitos anos de pesquisa e produção e depois edição, enfim, um trabalho que, na verdade, não parou. Mas tudo começou assim com uma pergunta sobre a nossa identidade brasileira e uma identidade de um povo que não tem uma língua sua, né? Porque normalmente o nome de um povo é o nome da sua língua. O francês fala francês, o português fala português, o espanhol espanhol, o inglês inglês, o chinês chinês e o brasileiro fala o quê, né? E aí, mesmo que a gente fale a mesma língua, vamos dizer, 98% da população fale a mesma língua, nós somos um dos países com maior diversidade linguística do mundo, né? Com mais de 170 línguas africanas, indígenas, asiáticas, europeias, faladas aqui no Brasil. Então, era essa pergunta: qual é a nossa identidade dentro dessa diversidade? E aí durante o processo, assim, foi ficando claro que a nossa identidade plural, a nossa identidade na diversidade, ela se cristaliza, ou melhor, ela se corporifica na língua que a gente fala. Porque quando a gente está conversando, a gente usa palavras africanas, usa palavras indígenas, usa palavras chinesas, usa palavras inglesas, usa palavras francesas. Então, falei, olha, realmente nós temos uma língua, essa língua é a língua brasileira, e ela é uma língua que tem dentro dela toda a diversidade que a gente encontra no nosso país, né? Então, ela é a melhor representante dessa identidade diversa que nós temos. Então, foi a partir daí que a pesquisa foi acontecendo e eu sabia que eu precisava ter muita representatividade indígena, representatividade negra, enfim, ter a representatividade também acadêmica de artistas, escritores, linguistas. Então, a pesquisa foi se conduzindo por esse lugar e achando os caminhos do roteiro para fazer também episódios que, no fim das contas, são entretenimento, né? Já que estamos numa indústria de entretenimento. Uhum. Uma coisa que sempre, eu moro aqui nos Estados Unidos, né? E todo mundo fala, ah, você fala Brazilian? Ah, ou você fala português? Eu sempre fico naquela, porque nós somos educados a falar, não, nós falamos português, português do É. Brasil, né? Vocês acham que a gente deveria lutar para dizer que a gente fala brasileiro? Aí eu já estou lutando. Eu agora tenho certeza absoluta que a Eu gente acho fala brasileiro e a série mostra isso também, né? A série mostra até os motivos que os próprios portugueses já estão enxergando como o brasileiro, Portugal, enfim, o português agora é o brasileiro, né? Já pode assumir o brasileiro. Vamos começar a nos apropriar dessa língua brasileira que é nossa. das grandes questões, né, que a série traz, novas, né? Eu acho esse é um dos pontos que eu acho que nunca foi discutido dessa maneira, né, num conteúdo audiovisual, e eu acho que é por isso que ele é tão reflexivo, porque ele coloca, né, a série traz várias questões que a gente nunca parou para pensar, é isso, né? Ah, é português, então eu acho que essa é a grande riqueza da série também. E é tão interessante, né? Porque eu lembro desde pequena e ouvir e replicar isso das pessoas corrigirem crianças, né? Não, você não fala português, você não fala brasileiro, você fala português. É uma coisa muito forte É. também, essa correção que eu acho que talvez a gente poderia começar agora no caminho inverso, né? Eu tô sem nenhum desmerecimento à língua portuguesa, aos portugueses, enfim, isso não tem nada a ver com isso. Acho que é uma questão de da gente também se apropriar do nosso país, do nosso território, da nossa história e se libertar também, sabe, Cleide, de certos preconceitos e enxergar como riquezas. É lógico que a educação formal é importante a gente saber
escrever direito, como são as coisas, com acentuação, com pontuação, tudo direitinho, porque nós vivemos num mundo, né, da escrita. Então, isso é necessário. Mas eu acho que o falar, a conversa, a comunicação, a gente tem que enxergar tudo isso como riquezas, sabe? Coisas que muitas vezes hoje a gente fala, isso é um erro, ou tal pessoa não sabe. Mas como é que você não sabe falar a tua língua? Isso é uma coisa, é um conceito meio doido, assim. E o filme também vai dando os porquês de você se libertar, poder falar viela, poder falar onte, nuve, não usar o artigo ou seu carro, que são construções bem antigas, muito antes, inclusive, da língua portuguesa existir. Então, não é uma deturpação da língua portuguesa. E o que a gente muitas vezes acha que é um erro, né? Na verdade, você fala, a turma lá do Racionais não fala, os manos, né? Os manos não usa plural. Não, mas isso aí eles estão falando que nem os paulistas falavam há 300 anos atrás, com a língua geral paulista. Então, essas coisas que são vistas para a gente como, ou são ensinadas como erros, tem que deixar de ser ensinado assim, ensinado como riqueza, como possibilidades, né? E o entendimento de onde que vem essa nossa história. Mais uma vez eu falo aqui, sem deixar, né, de oferecer educação de qualidade para todos os brasileiros, que isso aí já é uma outra história. Mas eu acho que o falar é muito importante falar. Nelly Depion fala isso no filme, né? É muito importante falar. Você se expressa, bota para fora os pensamentos, os sentimentos e vai se corrigindo, vai construindo o que você acha que é certo. Então, acho que isso é mais importante do que o filme passa, a série, é essa ideia de que a gente precisa se apropriar da nossa língua e se sentir muito confortável nela. Ai, que bacana, né? O Nélida arrepia a gente o tempo inteiro nessa série. A Ela é última maravilhosa. entrevista dela era uma amiga querida, assim, que para quem eu dedico a obra, porque, enfim, foi uma pessoa que me ajudou muito no processo, era muito minha amiga, assim, enfim, uma pessoa que tem um carinho gigantesco. Incrível, incrível. E para vocês dois, Adriana também, queria que compartilhasse com a gente. Teve algo que vocês colocam assim como a maior surpresa nessa pesquisa, na hora de fazer a série, algo que vocês não sabiam que, nossa, surpreendeu, assim, inclusive vocês? Eu acho que a gente traz muitas surpresas na série, né? Eu acho que muitos dialetos e muitos muito próximos da gente, porque eu acho que isso também, e até nas sessões, né, Estevam, que a gente fez em alguns festivais, Sim, a gente sente isso, que quando as pessoas estão assistindo, elas também se surpreendem, principalmente com o que é mais cotidiano, que está mais perto da gente, né? Porque eu acho que talvez uma língua indígena você já espera que você não vai entender. Aquilo você já imagina que é difícil e que você não vai entender nada. Mas aí quando você vai para Minas, que está do nosso lado, e você vê as pessoas conversando e você não entende nada, eu acho que isso causa uma surpresa, porque realmente é muito próximo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, eu acho que são essas as maiores surpresas da série, que está mais próximo da gente mesmo. eu E acho que tem para um mim, gauchês, catarinês também na série, eu não cheguei a ver. isso aí a gente vai, eu tô já combinando com a Adriana aí uma segunda temporada para a gente ir para o Sul. Precisam, porque vira e mexe, eu solto umas palavras aqui em casa. É? Eu sou de Santa Catarina. Meu marido Sim. família de gaúcho, criado em São Paulo. Aí vira e mexe, eu solto umas palavras que ele olha assim, mas o que é isso que eu nunca ouvi? Eu acho que é um dialeto da tua casa. Então isso que é super Mas é legal. lindo, eu adoro. Então vocês estão pensando em ampliar, de repente, uma segunda temporada para ampliar o restante do Brasil? Olha, falando aqui agora como canal, a gente sempre foca quando a gente aprova projetos, sempre pensando em projetos com possíveis novas temporadas, então sempre é uma possibilidade, né? Eu, né, brinco até que até fazer uma nova temporada a gente já vai ter aí mais conteúdo, mais línguas brasileiras, mais tudo para a gente trazer. Bacana. Tano, mas eu queria fazer uma última pergunta, peço licença até para abrir um pouco mais esse leque, porque eu estava fazendo minha pesquisa hoje de manhã e eu deparei com um texto teu, Estevão, acho que foi da Veja, que você fala da sua própria história, que vai ser um novo documentário. Sim.
E me emocionou muito, me vi aqui lendo aquilo ali, já comecei a chorar ali, já estou querendo esperar esse próximo documentário. Você poderia falar um pouco sobre isso, sobre essa força de querer contar a tua história também? Olha, então eu passei por uma situação muito limite, né? Então, ter conseguido ressurgir e ressurgir com alegria, acho que para mim foi um grande ensinamento para mim mesmo, porque eu de repente me vi numa situação muito triste, muito sofrida, mas que eu logo entendi que se eu quanto mais eu ficasse triste, mais ficasse deprimido, menos eu conseguiria reaver dos meus movimentos. Então, eu logo falei, puta, por mais que eu tenha chorado muitas vezes, me desesperado em outros momentos, mas de uma maneira geral eu tentei sempre muito conservar meu bom humor e de alguma maneira até, enfim, achar graça na situação que eu estava vivendo, na minha me vendo meio de fora assim. E me dediquei muito também, né? E me dediquei com muito afinco à fisioterapia, sempre acreditando, muito pensamento positivo, muita reza, muita religiosidade, muita fé. Então, acho que tem um caminho aí que acho que eu posso ajudar outras pessoas que estão passando ou que vão passar por situações difíceis na vida, porque ninguém escapa, né? Ah, que bacana. E vai vir documentário, então, sobre isso. Esse é o plano. Esse é o plano de ir para cinema, para filmar no ano que vem. Ai, que bacana. Então, gente, eu acho que é isso. Muito, muito, muito obrigada. Não quero estourar.